Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje, eu e o Conrado estamos com o meu amigo Arthur Ferreira Neto, aqui no Diálogos em Direito e Filosofia. O Arthur, junto com o professor Ingo Sarlet, escreveu esse livro, O Direito ao Esquecimento na Sociedade da Desinformação. O Arthur também tinha escrito anteriormente um artigo que ele publicou numa obra que eu e o Conrado havíamos organizado e publicou também em outras revistas jurídicas. Ele também trata do direito ao esquecimento. Esse último aqui, ele inclusive está aberto em formato digital, se você quiser ter acesso a ele. É O Direito ao Esquecimento na Alemanha e no Brasil. Colocando na internet, você consegue encontrar. Vou colocar também aqui na descrição do vídeo. O Arthur também lançou várias obras agora. O Arthur tem uma produção, né, muito significativa no direito. Eu tenho a primeira edição dessa obra, que é Metaética e a Fundamentação do Direito. Esse ano, o Arthur lançou a segunda edição desse livro. Vou deixar o link para ela também aqui na descrição do vídeo. Nós vamos conversar, então, fundamentalmente a respeito de um tema que é muito atual. Hoje foi encerrado o julgamento no STF da questão que se relaciona ao direito ao esquecimento. O Arthur foi citado em dois acórdons, então essa obra que ele escreveu com o professor Ingo Sarlet, ela foi citada em dois acórdons, em duas decisões, dois votos desse acórdão, desculpem, do que trata ao direito ao esquecimento. E o caso dizia respeito ao programa Linha Direta à Justiça da Globo, que encenava o homicídio de Aida Curi. E os familiares da Aida Curi viam-se agredidos em sua personalidade e pretenderam uma indenização por danos morais e materiais, além da aplicação do direito ao esquecimento. Com essa breve introdução do tema, eu vou passar a palavra para o Conrado para dar as boas-vindas ao nosso convidado e já começar a nossa conversa. Boa noite, Arthur. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer enorme conversar contigo. E não só das obras, a respeito das obras aí que o Leandro já mostrou de tua autoria, mas neste momento aí especialíssimo, né, que o Leandro também referiu a respeito do julgamento aí que aconteceu, que se encerrou hoje no Supremo Tribunal Federal a respeito do direito ao esquecimento, que tem referências ao teu nome, né, referências acadêmicas, e eu gostaria demais de ouvir de ti a respeito dessas teses que foram expostas pelos ministros, né, pelo menos nos tópicos principais, assim, o que tu achas assim que fecha com o teu pensamento, com a tua posição a respeito do tema, e o que não fecha, pelo menos as coisas principais. Um outro tema que me interessa bastante também, haja vista a minha ligação familiar e afetiva com a Alemanha, é como é que é tratado este tema lá na Alemanha, né? O que tu poderia nos trazer, assim, pelo menos uns tópicos principais, assim, naquilo que haja uma identificação e uma diferença. Mas eu acho que o tema mesmo que todo mundo tá curioso mesmo é para ouvir é a tua opinião a respeito do julgamento de hoje, né? Então já te passo a palavra. Então, em primeiro lugar, Conrado, também Cordioli, eu vou tratar os dois de forma bastante informal nesse ambiente e agradeço também o convite que me foi feito a participar dessa conversa. Esses eventos, a série de eventos que vocês realizam, eu acompanho já há bastante tempo, então me sinto também honrado de estar agora fazendo parte, né, dessa série de eventos que vocês realizam online, que eu sei que já me antecederam grandes nomes da filosofia do direito, da teoria do direito do Brasil, e aqui estou me sentindo em ótima companhia. E por isso, então, muito me agrada estar aqui para discutir um tema que ainda está bastante vivo, como o Conrado acabou de mencionar, hoje, dia 11 de fevereiro de 2021, foi encerrado o julgamento no Supremo daquilo que se pode considerar como sendo o leading case no Brasil, diante da nossa Suprema Corte, no que diz respeito ao direito ao esquecimento. E digo isso porque
O STJ já havia se pronunciado várias vezes sobre essa temática e havia tomado decisões, entendo eu, um pouco mais consistentes, mais adaptáveis às circunstâncias. E o Supremo, no dia de hoje, tal como a gente vai conversar agora, ele acabou fechando, há poucas horas atrás, esse julgamento. Inclusive, acompanhei, foram 4 reuniões, foram 4 encontros do Pleno do Supremo. Ele encerrou, então, com um placar de 9-1, em que o ministro Dias Toffoli, que era o relator deste caso, foi o caso, então, famosíssimo, né, caso conhecido da Aida Cury versus a Globo Comunicações, como o Cordioli já mencionou aqui, envolvendo a reprodução, muitos anos atrás. Aqueles mais jovens que vão aqui assistir não vão se lembrar do programa televisivo Linha Direta, mas era um programa que a Globo realizava semanalmente, em que ela reproduzia um caso né, criminal famoso, de grande repercussão, e ali fazia, então, uma certa dramaturgia envolvendo aquele episódio criminoso que foi já analisado e julgado no passado. E aí esse dia foi, então, o caso da Aida Cury, bastante antigo, e que agora o Supremo veio a julgar. Não vou entrar aqui nos detalhes, até porque o nosso tempo aqui eu acho que é limitado. Eu não vou entrar nos detalhes do caso, porque eu realmente acho que não é o enfoque central aqui num debate, numa conversa de filosofia do direito. O direito ao esquecimento, ele é uma temática que interessa, obviamente, a dogmática jurídica, mas eu entendo que, antes disso tudo, ele é extremamente relevante para a teoria do direito, para a gente compreender bem determinadas categorias do direito. E o Supremo, então, nesse caso que eu aqui estou me referindo, nesse que é o leading case da nossa Suprema Corte, tomou uma decisão que eu, pessoalmente, discordo bastante, intensamente. Eu acho que aí é um ponto interessante para a nossa conversa. E eu acho que ela tem que começar, ela tem que iniciar, destacando as duas visões que estavam em colisão dentro desse julgado, a qual, infelizmente, de um lado ficou um ministro, do outro lado ficaram 9 ministros, foi 9-1, portanto, como já referi. E de um lado, então, o relator Toffoli, e de outro lado, o ministro Edson Fachin, que apresentou ontem o seu voto de divergência. Os 2 votos, esses já têm o seu texto disponível. Eu não consegui ver na televisão o voto de todos os ministros, então eu estou me pautando aqui mais firmemente nos 2 textos. Talvez o Cordioli possa compartilhar o link daqueles que forem assistir a esse vídeo depois. Vou colocar na descrição do vídeo, então, também, esses votos. Maravilha. E aí dá para ter uma ideia bem clara, né, da divergência de posicionamento. Aqui eu, de novo, não interessado tanto no caso da Aida Cury, a gente vai mencionar ele brevemente ao final, o resultado final desse julgado, mas o que vai me interessar aqui mais são as questões de teoria do direito que foram expostas, digamos, nesse embate Toffoli-Fachin. E eu aqui já de antemão, já digo, mesmo tendo sido citado nos 2, o nosso livro, meu e do Ingo, entendo eu que o voto do Toffoli não fez uma menção, pelo menos na leitura que fiz e depois conferi no livro, entendo que não foi uma menção, pelo menos, muito precisa, muito clara do que consta do livro. Já a citação do Fachin, entendo eu, ela sim foi adequada àquilo que foi exposto na obra. E por isso, então, para só resumir, sintetizar algumas ideias, o voto do Toffoli, como a gente estava comentando antes aqui de iniciar o vídeo, ele é extenso, quase 70 páginas. Mas dessas 70 páginas, ela ali tem uma muito delongada exposição dos casos em que se invocou o direito ao esquecimento, tanto na Europa, que é, por assim dizer, o berço dessa discussão, né? O caso do Mário Costeia versus Google, o caso da França, o caso da própria Alemanha, caso Lebar I, caso Lebar II,
e também casos dos Estados Unidos e de outros países. Então, é realmente um texto interessante de ser lido para quem nunca analisou nada envolvendo direito de esquecimento, porque em lendo aquele texto se pode ter um panorama geral das discussões no mundo e das discussões na doutrina. Do outro lado, o voto do Fachin é mais sucinto, são 16 páginas, e que entendo eu que é realmente a síntese do debate. Ele efetivamente apresenta um voto que ele é mais conciso, mas ele é mais preciso, mais objetivo, e analisa efetivamente o que é de argumentação. Então não tem não tem toda aquela gordura, né? E tem ali efetivamente o que vai nos interessar aqui é o debate. E para sintetizar as posições, o que então decidiu ao final, também, se quiserem só fazer um comparativo, eu aqui em alguns debates que já tive nesses dias, eu só sintetizei as duas teses que foram propostas, porque o que para mim é bastante preocupante nessa decisão do Supremo é que ela foi tomada em repercussão geral, e a gente bem sabe, em sendo tomada em repercussão geral, ela deve, em certo sentido, mapear as outras decisões que podem surgir no futuro. Para mim, esse é o ponto mais grave. Então, a gente tem, e se me permite, eu acho que eu posso ler uma frase só de cada um, a tese proposta em repercussão geral, a vencedora e a vencida. Então, vamos começar pela tese vencedora do ministro Toffoli. E a tese dele é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógica ou digital. Ponto. Essa é a primeira parte da tese. Segunda parte da tese do Toffoli é: eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente relativos à proteção à honra, imagem, privacidade e personalidade em geral, e expressas nas previsões legais no âmbito penal e civil. Em síntese, o que disse Toffoli e agora o acórdão firmado junto ao Supremo. Não existe direito ao esquecimento, e as razões disso eu vou falar aqui em seguida, mas eventuais abusos e excessos devem ser analisados casuisticamente, de acordo com as previsões constitucionais já positivadas e aquilo que já consta da lei. Esse, então, o voto do Toffoli. Do outro lado, então, o voto vencido do ministro Fachin vai ter a seguinte proposta: tem a liberdade de expressão e o direito à informação precedência sobre o direito ao esquecimento, independentemente do transcurso de tempo, cedendo a essa primazia a pretensão de vítimas ou familiares, quando se verificar interesse transindividual ou a natureza pública da informação, ou a alto grau de relevância histórica ou importância da memória, sendo aquele direito, nesses limites, compatível com a Constituição que alberga a dignidade da pessoa humana, privacidade, honra, imagem e autodeterminação. Vejam que a lógica é absolutamente oposta de um e de outro. Toffoli vai dizer: não existe direito ao esquecimento, mas vamos analisar caso a caso excesso e abuso. Já o ministro Fachin disse algo oposto disso, em certo sentido. Há uma primazia, uma prevalência a priorística da liberdade de expressão, da liberdade de informação, da liberdade de imprensa. No entanto, o direito ao esquecimento é compatível com a Constituição. Ele é, sim, algo que deve ser por nós construído em razão dos nossos tempos atuais, da nossa realidade atual, da mega exposição que redes sociais, que a internet nos apresenta, desde que obedecidos determinados limites. E vai caber, sim, tanto à doutrina quanto ao judiciário fixar esses limites. Então, não sei se fica claro a vocês, né, as razões pelas quais eu adiro aqui a voto do Fachin. Né, porque o voto do Fachin é aquele que, em primeiro lugar, reconhece uma nova pretensão jurídica. Se a gente quiser chamar isso de direito fundamental, direito, né, transindividual, chame do que quiser. Mas a questão é
há ou não uma realidade social nova que gera novos conflitos, os quais, casuisticamente, deverão ser dignos de proteção. E a isso, se a gente for olhar o histórico recente desses conflitos, a doutrina e os julgados internacionais, a doutrina nacional e os julgados nacionais, acabaram por convencionar, chamar pelo rótulo direito ao esquecimento. Isso é digno de proteção? Entendo eu que sim. O que então, de outro lado, veio a dizer o Toffoli? Aqui eu vou entrar um pouquinho em aspectos da sua decisão e não vou ser fiel ao texto, mas vou tentar reproduzir a ideia. Toffoli, fazendo toda essa reconstrução histórica e todo esse apanhado geral de lições doutrinárias e de julgados, ele vem, em primeiro lugar, a destacar uma questão, que é uma deficiência terminológica. Direito ao esquecimento, segundo ele, tem problemas terminológicos. Porque, em determinado excerto, ele vai dizer, ninguém pode ser obrigado a esquecer, ninguém vai ser forçado a esquecer de nada, é impossível o direito querer apagar ou censurar essas informações. Então, vejam, para mim esse é o primeiro ponto central de análise crítica desse julgado, é analisar essa problemática terminológica, a qual, né, o Cordioli aí mencionou o livro em que a gente analisa esse tema, a qual é amplamente tratada, mencionada e afirmada por nós nessa obra. Então, a expressão direito ao esquecimento, que é uma tradução talvez um pouco não tão feliz de outras expressões que estão em experiências do direito estrangeiro, né, na Alemanha, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, todos eles acabam usando essa expressão. Então, não há nenhum tipo de natureza extremamente problemática em dizer a terminologia não é boa. Nunca foi boa, mas assim se convencionou. Tanto é verdade que no próprio livro, Ingo e eu, a gente tem ali várias sugestões de expressões mais satisfatórias, né? Como o direito de autodeterminação informacional, o direito de não ser exposto eternamente a um determinado fato fechatório. Então, tem outras expressões que podem ser trabalhadas, ou que poderiam ser trabalhadas melhor, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, para dar conta de uma realidade. E essa realidade é qual? A realidade é, numa sociedade de hiperinformação, nós estamos expostos a determinadas lesões e danos que possivelmente 10 anos atrás não estaríamos. E, portanto, esse grande receio que o Toffoli apresenta em relação à terminologia, na minha visão, ele é pueril, ele é irrelevante, porque, na verdade, não dá conta do problema real, do conflito real, que é inegável, que, inclusive, ele reconhece, o próprio ministro Toffoli reconhece. Nesse contexto que a gente vive, lesões vão surgir. No entanto, nada impede de que a gente venha organizar conceitos novos, os quais, bem, a gente sabe, muitas vezes o direito usa metáforas, o direito usa alegorias, ninguém aqui seria a tal ponto infantil de dizer a teoria da árvore dos frutos envenenados é imprestável, porque eu nunca estou dizendo de uma árvore que eu vou colher um fruto, vou comer e vou me envenenar. É óbvio que é uma alegoria, a qual ilustra uma ideia que obviamente nos ajuda. Ou ninguém vai dizer, o direito está dizendo que ele não socorre quem dorme. Então ele está dizendo que ele não vai proteger apenas os mendigos que dormem na praça e são presos. Não, óbvio que não. É uma alegoria, uma expressão, é uma metáfora que indica uma ideia que é sempre útil a ilustrar outras questões juridicamente relevantes. Então, o primeiro ponto, que eu acho gravíssimo, é julgar o mérito por uma insatisfação pela terminologia. Porque terminologias existem, e até se a gente for ser um pouquinho mais caridoso com a terminologia que é convencional, que é aquela que se consolidou, é óbvio que a gente usa esquecimento em sentido metafórico. Se uma namoradinha acaba o namoro com o seu namorado e vai dizer, me esquece, é óbvio que ela não está dizendo apague por completo da tua memória física o que a gente viveu. Não,
Está dizendo, olha, me deixa em paz, não me importune, não me exponha mais nada desse relacionamento. Então, tem nada de tão grave em dizer direito ao esquecimento. Tanto é verdade, não estou aqui com o livro, o Cordioli tem, eu e o Ingo, a gente teve o cuidado de sempre colocar entre aspas, e bem ali analisou que esquecimento, obviamente, não é o esquecimento físico, biológico, mental. É uma alcunha, é um apelido, e qualquer um que tenha maturidade intelectual suficiente vai saber manusear apelidos, alcunhas, as quais ajudam num vocabulário talvez mais simples. Então, se vocês olharem as manchetes que estão saindo agora, hoje, dos jornais, temos algo gravíssimo ali posto. Porque as pessoas que estão efetivamente apoiando esse acórdão quase unânime do Supremo, realmente eles estão batendo na tecla errada, dizendo, olha, onde já se viu o direito querer forçar as pessoas a apagar por completo informações de bibliotecas, rasgar livros, né, apagar tudo que tem aí do nosso histórico, de nenhuma forma. Ninguém, eu não conheço, pelo menos, ninguém que assim tenha defendido. Nunca. Então, aquele que o Toffoli supostamente bate, ataca, esse autor nunca existiu, eu nunca vi alguém em algum livro dizendo, olha, em razão do direito ao esquecimento, a pretensão de um indivíduo vai poder fazer que a gente queime uma biblioteca inteira. Óbvio que ninguém nunca defendeu isso. O que, na verdade, a gente tem são lesões que precisam, obviamente, ser demonstradas dentro do processo, as quais surgem em razão de informação verdadeira, portanto, não é informação inverídica, não é informação falsa, não é informação distorcida, situações essas que direito à honra e intimidade, direito à imagem, já sempre protegeram. Então, a informação é verdadeira. A informação é obtida de forma lícita. Porque quando a gente fala de direito de esquecimento, a gente não está falando de dados sigilosos que foram revelados. A informação é lícita. Mas, em razão do transcurso de tempo, aquilo que é veraz se tornou irrelevante, desatual, não contemporâneo, e, portanto, a exposição odierna e constante daquilo que foi verdadeiro, mas hoje não tem mais relevância social, porque não é mais o caso, causa lesão constante naquela pessoa. E onde se viu a gente dizer para a pessoa, agora assume, fez a bobagem antes, agora para sempre isso vai te perseguir. E vejam, eu faço um paralelo direito ao esquecimento com situações que também envolvem direito e novas tecnologias, que são o caso de bullying e de stalking, né? E por coincidência, expressões que a gente poderia dizer, olha, se essas expressões não me significam nada em português, bullying e stalking, a terminologia pode não ser satisfatória para nós. Mas vejam, são problemas e conflitos sociais que surgem com a gravidade que surgem, em grande parte por causa das redes sociais e por causa de uma nova sociedade de informação que há 20 anos atrás não existia. Eu, Cordioli, né, talvez o Conrado, a gente pode ter sofrido bullying quando nós éramos também crianças, frequentávamos colégio. Então, tem alguns que vão dizer, isso é frescura dessa gurizada nova. Não, porque nós aqui, quando podíamos ter sofrido algum tipo de perseguição e chacota dentro de sala de aula, não havia rede social para ficar ali massivamente expondo aquela criança ao ridículo. Então, não é o fato de haver perseguição ou chacota em sala de aula que sempre existiu. É o fato de haver um mecanismo de divulgação dessa chacota que cria um problema de identidade, um abalo psicológico que antes não existia. Mesma coisa de stalking, né? Sempre existiu a pessoa talvez apaixonada ou deslumbrada que ia verificar onde aquela pessoa que era alvo da sua paixão estava transitando, estava andando. Qual é a diferença hoje? Hoje, pelas redes sociais, a pessoa pode dominar a vida daquele que está perseguindo, saber onde que está indo, aonde que está transitando, e o grau de vigilância que essa pessoa que pode ter um distúrbio mental provoca nessa vítima é infinitamente superior do que havia 20 anos atrás. Então, na minha visão,
há um grande defeito em compreender o problema real e o confundir com a terminologia, a nomenclatura. Porque o problema real existe. E a nomenclatura, aí a gente pode usar metáforas, pode usar apelidos, aí realmente é um problema da doutrina solver, e não o judiciário. Em última instância, o que o Supremo aqui está fazendo é tentar controlar a terminologia, o vocabulário que a gente usa no direito. E eu vou dizer, vou confessar a vocês, eu vou continuar usando direito de esquecimento. Não é porque o Supremo disse é incompatível o direito ao esquecimento com a Constituição de 88, que se vier um determinado caso em que eu vislumbre essa violação, não é por causa desse policiamento do Supremo que eu vou deixar de usar uma terminologia que entendo eu legítima, viável. Então, vejam, entendo eu que é gravíssimo esse acórdão do Supremo, que não só não compreende o problema real que está em discussão, mas pretende ter um controle indevido do vocabulário, da terminologia dogmática. Isso não cabe ao judiciário dizer. O judiciário pode criticar, pode achar ruim, pode achar insatisfatório, mas, na melhor das hipóteses, que ele pode dizer este é o consenso doutrinário. Inclusive, hoje, estava ali acompanhando pela minha esposa um debate entre civilistas, né, porque é um tema que afeta bastante o pessoal do direito civil. E eles ali, professores todos, discutindo, olha, quem aqui acha que tem direito de esquecimento, não obstante a decisão do Supremo? Unânime, praticamente unânime, todos os professores dizendo, sim, acho que tem, acho que tem, acho que tem. De modo que, o que prevalece? 9 ministros dizendo é incompatível com a Constituição o direito ao esquecimento, ou toda a comunidade jurídica dizendo, não, mas a gente quer continuar usando essa expressão. Então, 9 ministros, infelizmente, a decisão de vocês, nesse particular, é inócua. Dogmaticamente é inócua, porque se a gente coletivamente continuar usando a expressão direito ao esquecimento, quem que vai eventualmente se dobrar? Os 9 ministros do Supremo ou toda a comunidade jurídica? Então, para mim, esse é um problema grave de teoria do direito, porque não se analisa o problema em pauta, mas se fica na filigrana aqui da discussão terminológica. Arthur, essa seria a primeira questão. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a esse caso, porque tanto quanto eu converso contigo, eu já tive um debate, estava me lembrando, há uns anos atrás, com o professor Ingo também, e quando você fala a respeito disso, que eu já muitas vezes lá nos almoços do teu grupo de pesquisa, você nos contava a respeito do direito ao esquecimento, eu já te ouvi falando também. Normalmente eu vejo isso associado, inclusive no voto aparece isso também do ministro Toffoli, né? Associado à ressocialização, ou seja, o cara praticou um crime e agora ele pagou a pena e agora não quer que ele seja levado à exposição disso para possibilitar que elementos exteriores não interfiram na ressocialização e na reintegração dele na sociedade, né? Então tem esse caráter, assim, normalmente é a pessoa que praticou a ação pedindo alguma proteção nesse sentido, né? É porque me chama a atenção duas coisas. No teu discurso agora você falou que o direito do esquecimento, e eu concordo contigo, é próprio de um fato novo na história da humanidade, que é essa questão da hiperinformação, que diz respeito principalmente ao advento aí da internet, redes sociais, né? E a gente todos sermos bombardeados aí ao tempo todo sobre informação sobre nós e sobre as outras pessoas, né? Nesse caso específico, você parece para você que é um caso específico, é um caso paradigmático, de fato, do direito ao esquecimento, porque quem está pedindo aqui a aplicação tipo assim, algumas situações eu vejo um pouco problemáticas em termos de direito ao esquecimento mesmo. Eu acho mais limítrofes. Mas nesse caso aqui, a família da vítima, que teve a emissora de televisão, ela dramatizou todo o acontecido e depois expôs isso em rede nacional, e a família da vítima teve que vivenciar toda essa violência de novo, né? Então, primeiro, é um caso antigo, porque até chegar no STF demora bastante tempo, então isso é um caso que não é ainda da internet, é um caso que é televisivo, né? Segundo, aqui me parece que não é o caso... Eu queria te ouvir, porque quando eu fiquei sabendo, fui me inteirar, me parecia que não era tanto o paradigma do direito ao esquecimento,
que na verdade aqui quem está pedindo é de fato a família da vítima, né? Que é obrigada a ver a sua familiar lá sendo assassinada novamente na televisão em rede nacional, né? Então eu queria que tu desse para nós, até para esclarecer o direito Eu vou aproveitar, Leandro, assim, ó, porque já que está muito semelhante assim a linha que também eu queria colocar. Não sei, é exatamente assim, que me parece que dentro desta decisão assim, ficou uma certa eternização de uma como é que eu vou dizer assim, há uma reatualização, quase que uma manutenção de uma constante possibilidade de lesão, assim, né? Eu vejo assim, por exemplo, no caso, a pessoa, familiares que tem o sobrenome dessa pessoa, que já não tem mais uma ligação, que, enfim, sempre, porque nós somos, tanto é que está dentro da Constituição, né, nós temos o direito à nossa privacidade, à nossa honra, isso o direito nos protege, e essa exposição assim eterna, porque é quase como uma atualização, está sempre atualizada essa possibilidade de acesso, né, a esses fatos através de... Aí é um negócio também que é outro problema, porque nós sabemos assim que em termos de mídia, uma lesão para te consertar ela é um negócio muito complicado. Se sai uma notícia a respeito de um indivíduo lá que tenha cometido um fato, um crime ou uma determinada situação e de repente a imprensa resolve sem maior profundidade já julgar ali, e aí depois para a pessoa inocentada pode ficar provada que jamais esteve sequer perto do local do crime, para ela consertar isso, indenizações econômicas nem sempre elas atingem essa finalidade, elas não recompõem. Então é essa questão que eu já coloco também aí, né, em relação assim o reflexo não só de familiares próximos, né, mas a próprios familiares já que transportam eventualmente o meu sobrenome, né? Então essa questão assim que eu fico pensando, né. E essas perguntas agora, por uma feliz coincidência, elas fecham com o meu segundo item. E é um item que eu vislumbro uma contradição interna no voto do ministro Toffoli. Isso diz respeito, em parte, ao que o Cordiali falou, em parte ao que o Conrado também aqui destacou. Isso, para entender essa contradição que eu vou aqui tentar expor a vocês, a gente precisa entender uma tripartição doutrinária que o Toffoli identificou nas leituras que ele fez. E por isso, uma dessas correntes doutrinárias é aquela representada no livro, supostamente no livro, escrito por mim e pelo Ingo. A primeira postura, segundo o Toffoli, seria aquela que vê o direito ao esquecimento como sendo algo expresso e autônomo na Constituição. Está escrito, de alguma forma ou outra, é um direito fundamental novo e autônomo, segundo ele diria. O outro, segundo a posição, seria aquela que reconhece que é implícito, mas ainda teria, digamos, essa certa fragmentação e autonomia enquanto um novo direito fundamental. Essa postura atribui a nós no livro, e eu confesso aqui a vocês, a página do livro que ele cita, em nenhum lugar dá para ler isso. Na verdade, depois de ler isso, eu fui a fazer a pesquisa textual, encontrei a noção de direito fundamental autônomo uma vez só no livro, e é uma parte do livro em que se diz, olha, há aqueles que defendem essa autonomia, não é assim, a nossa bandeira de nenhuma forma. E haveria a terceira, aquela que nega a existência desse direito ao esquecimento na medida em que, e aí é o argumento central do Toffoli, não há se falar em direito ao esquecimento porque já existem outros mais consagrados e que dão conta de todo o arcabouço de problemas. E por isso, Cordioli, problemas esses penais de ressocialização, diz ele, já tem lei para isso. Para que ter um novo direito fundamental se a gente já tem direito à honra, direito à imagem, direito à intimidade, tudo está na Constituição, não precisa ter um novo. Então, para que um autônomo se a gente já tem todos esses outros que protegem?
entendo eu, mais uma vez, um defeito assim de compreensão de como se sistematiza a teoria do direito, como se organizam os conceitos jurídicos que nós utilizamos. Porque, vejam, nenhum autor que eu conheço vai defender só trabalhamos com conceitos jurídicos generalíssimos. E qualquer especificação ou derivação deles são totalmente inúteis. Alguém conhece isso? Não. Qualquer conceito jurídico que está organizado dentro de um sistema tem uma dimensão mais geral, mais específica e ainda mais específica. Porque se assim não fosse, a gente teria talvez 3 grandes categorias de violações. Talvez dignidade humana, igualdade, segurança jurídica. E nós aqui, operadores do direito, teríamos que trabalhar só com essas 3. Para que poderia eu trabalhar se o Toffoli tivesse certo? Por que eu preciso defender irretroatividade proibida se eu tenho segurança jurídica? No tributário, por que eu preciso ter capacidade contributiva se eu já tenho isonomia? Mesma coisa. Só para pensar que tu vai ver a mesma coisa. Por que eu vou ter, sei lá, legalidade se eu tenho Estado de Direito? Está dentro, legalidade está dentro do Estado de Direito. Então vamos parar com isso e vamos ter 3, 4 categorias. Alguém opera aqui assim? Não. O direito ele se sofistica quando a gente começa a depurar os conceitos e tentar organizar eles de acordo com as suas peculiaridades e necessidades. E por isso, o que o direito ao esquecimento traria, de novo, entre aspas, e fazendo já a ressalva que fizemos antes, de que é um apelido, que é uma alcunha. Mas o que o direito ao esquecimento traz de novo e que honra, imagem, identidade, essas outras questões tocam, obviamente. Alguém aqui precisaria me explicar o que seria esse direito fundamental autônomo, sabendo que toda a linguagem jurídica é organizada em rede, em sistema, toda ela se comunica. E, portanto, o direito ao esquecimento, e também no livro, a gente deixa isso muito claro, então tem até umas tabelinhas lá que eu fiz para tentar organizar onde a especificidade do direito ao esquecimento se encontraria entre a privacidade, entre direitos de personalidade, assim por diante, de modo que, pelo menos eu não sei quem seria essa segunda postura que defenderia direito ao esquecimento como algo autônomo, não existe isso. E, portanto, não é do fato da lei prever ideias semelhantes que nós, aqui, operadores do direito, não possamos dizer, olha, é relevante uma categoria que a gente chama de direito ao esquecimento, a qual sintetiza uma possível solução a vários problemas, que antes não existiam com essa mesma gravidade, hoje existem, e eu, pelo menos, eu intuo que no futuro vão existir mais e não menos. E, portanto, vejam, essas questões que a gente tem de ressocialização, de ultraexposição na mídia de dados, podem ser familiares, podem ser pessoais, mas são lesões que vão aumentar daqui para frente. Não é melhor, portanto, a gente trabalhar melhor o conceito do que simplesmente dizer tenho conceitos jurídicos mais genéricos, logo eu não preciso trabalhar um conceito jurídico mais específico. É assim que a gente faz evoluir a teoria do direito, ciência do direito? É interessante, Arthur, se tu me permite, assim, isso me lembra um pouco aquela... Até quando eu estava referindo ali essa questão dos nomes, no direito penal, o princípio da intranscendência, né? Quer dizer, o indivíduo, a família, a pena vai até o próprio indivíduo, quer dizer, não pode atingir a família, não só por questões econômicas, no caso de penas pecuniárias, mas também na questão ligada à própria pessoa, né? De repente, se o seu antepassado lá, não tão longínquo, um avô, sei lá, tenha cometido um crime, a pessoa vai continuar sendo, digamos assim, pagando, entre aspas, a pena, né? Agora, isso que tu colocas é interessante, assim, porque, não sei, né? Eu vejo exatamente, eu me lembrei dessa questão do dano moral, né? Eu me lembro, assim, que a Itália tinha o dano existenciale, né? Que era, na verdade, houve uma grande discussão, isso, uns anos atrás, uns bons anos atrás, que era a questão do dano moral, né? O que abrangia o dano moral efetivamente, que uns entendiam que não tinha como medir dor e etc. e tal.
E os italianos nós aqui até a nossa legislação de uma certa forma mais adiantada do que a deles, já abrangia essas questões aí, e eles trabalhavam com essa questão, com essa dificuldade até legislativa de ter um instituto específico. E eu me lembro, tinha um exemplo muito peculiar, assim, era um casal de idosos que ficavam, né, pessoas de idade, ficavam vendo televisão até mais tarde e iam lavar a louça lá pelas 2h30 da manhã. E aí os vizinhos de baixo diziam, poxa, mas aí não dá, né? Aquela bateção de panela 2h30 da manhã, de prato, talheres, como se morasse num restaurante. E então foi a saída que eles encontraram na época, era exatamente essa do dano existencial. Então, às vezes, a situação de tu começa a tentar amarrar muito, porque o direito, como tu disseste, ele é categórico, e nós vivemos num momento com outras categorias, outras exigências de vida, que geram outras categorias. Então, não adianta só tu te remeter a institutos já existentes, porque o direito, ele sempre, digamos assim, tendencialmente, ontologicamente, mas ele olha para trás, porque ele está regulando uma situação que se que gerou. Então, essa coisa de amarrar muito, às vezes, é muito complicado mesmo, não acaba não gerando uma situação... Eu estou, na verdade, só dizendo o que tu disseste de uma maneira assim, um pouco diferente, mas acaba engessando, né? Se tu engessa, como tu disseste, existe já um consenso deste conceito. Então, nós temos que ver o que ele envolve, se ele se vale de outros instrumentos jurídicos já existentes, mas que não estão completos, trazendo novas hipóteses jurídicas, né? E me parece assim que realmente aí eu até acho muito complicado de tu engessar e vedar, criar um não, assim, olha, não. Não, eu acho que não, eu acho que o negócio tem que trabalhar deixando essa porta. Eu sempre trabalhei muito com isso, assim, inclusive na jurisdição, né? Eu vou dar um exemplo também parecido, assim, o caso que havia aqui na área, quando eu era juiz aqui, fui juiz convocado nas câmaras de família. Já havia, por exemplo, lá na Alemanha, a questão das parcerias homossexuais. Lá na Alemanha já havia aquela lei Eigentragende Partnerschaft, era uma parceria registrada. E então eles registravam isso. Havia também um pacto, o Pacto Civil, eu não me lembro como era o nome lá, mas na França. E aqui nós ainda tínhamos apenas uma sociedade de fato, que era um negócio diferente. Né? Era um negócio diferente, porque a sociedade de fato havia uma outra tipo de necessidade de probatória. Né? Porque o direito, essas categorias, elas têm também cargas de probatórias diferentes. E aí nós geramos, aí eu trouxe até como sugestão na época, que foi acolhida pelos colegas, exatamente essa parceria civil. E aí se começou a dividir os bens a partir de uma figura que não estava na legislação propriamente, mas que foi uma construção jurisprudencial. Agora, também se nós nos valemos de um conceito diferente, né? Então, é bem complicado essa questão aí que tu colocas, assim, eu não sou muito simpático por essa ideia de sempre, assim, ó, tu tentar pulverizar com o que já está, sabe? Eu acho que não é bem assim. Direito, ele é dinâmico. Ele é muito dinâmico, ele tem que olhar para o futuro, né? E parece ainda, desculpa, só juntando o que vocês colocaram, que há um fato significativo mesmo, que essa internet, ela está propiciando uma hiperinformação, há uma mudança que assim, a humanidade mudou depois disso aí. Ou seja, se com esse caso da Aida Cury, que era da televisão, já houve uma exposição da família, hoje em dia é praticamente impossível qualquer um de nós escapar de veiculação de notícias na internet. Há, de fato, uma hiperexposição que não havia antes, né? Esse é um fato novo. E só para concatenar os exemplos que o Conrado deu com aquele que eu tinha notado, que eu acho que está exatamente nessa linha.
E o exemplo que eu havia pensado para esse mesmo tipo de construção é o caso da boa-fé objetiva, que a gente bem sabe, no Código 16 não tinha. E o livro da Judite foi lá, fez uma belíssima pesquisa e o pessoal acabou incorporando. E aí, algum dia chegou, muitos e muitos anos depois, veio o novo código e tal, está ali escrito. E se lembrem a festa que foi, quando a gente fez constar do Código Civil atual a boa-fé objetiva. Imaginem se tivesse um ministro supremo dizendo, pera lá, a gente já pode derivar da segurança jurídica, da isonomia, a gente já pode derivar tudo que está aí na boa-fé objetiva. Para quê? Não precisa. Não. Pera lá, tem situações que não são resolvidas plenamente se a gente não tiver essa categoria, boa-fé objetiva. Então, é assim que evolui o direito. Então, vejam, e mais uma vez ali, a decisão do Toffoli é categórica, dizendo é incompatível com a Constituição do Direito de Esquecimento. Vejam que forma, até certo ponto, autoritária de querer controlar o nosso vocabulário. E aí vai vir a contradição do voto. Se voltarem ali e verem o que eu li da tese proposta, primeira frase é incompatível com o ordenamento jurídico o direito de esquecimento. A segunda frase é, mas devemos, casuisticamente, dar conta dos excessos e dos... Mas isso não é uma contradição perfeita? Se eu estou dizendo não existe, mas eu tenho que dar conta dos abusos, eu estou sendo contraditório. Vejam, há contradição no voto Fachin? Não. Que ele está dizendo, prevalece liberdade de expressão, de imprensa, ressalvados os casos em que a gente for ver casuisticamente esse abuso. Arthur, o voto dele tem um raciocínio válido. Acabou o voto do Toffoli tem um raciocínio contraditório. Só para eu dar os contra-exemplos aqui para reforçar. Imaginem se eu fosse dizer. Imaginem se eu fosse dizer. Declaração protinho esse aí, Arthur. Eram embargos de declaração. Contradição então, no voto, né? Imagine se eu fosse dizer, não existe violência policial, mas temos que cuidar das situações de abuso. Não existe racismo, mas temos que cuidar dos casos em que há agressão em razão da raça. Pô, se eu puder trabalhar assim no direito, não tem nenhum tipo de controle lógico do que eu estou dizendo. Então, todo respeito, obviamente, que a gente precisa ter aos nobres ministros da nossa Corte Suprema, a tese que prevaleceu, ela é manifestamente, de forma insuperável, contraditória. Tu dizer que não existe uma coisa, mas a gente vai ter que controlar os casos de abuso e de excesso, é uma completa contradição, é um oxímoron, não faz nenhum sentido. Então, eu tenho muita preocupação com as manchetes que essa decisão vai produzir, tal como já estão sendo produzidas. Não existe direito de esquecimento no Brasil. Pô, mas os problemas reais, a experiência jurídica vai nos mostrar, eles não só existem, como eles vão se intensificar daqui para frente. E o último ponto que eu acho que cabe aqui, e isso volta a uma questão tua, Cordioli, que ali tu mencionou, mas esse caso da Aida Cury, ele não é peculiar, assim, pô, parece não ser um leading case. Não, ele é um leading case na medida em que a gente está falando de repercussão geral, porque em nenhum lugar está escrito que o caso de repercussão geral deve ser aquele que reconhece a violação. A gente consegue atingir os mesmos resultados gerais e abstratos se do caso concreto eu dizer este não é o caso, porque para ser o caso precisaria ter sido atingido efeitos A, B, C e D. No livro, que a gente aí mencionou, a parte final do livro é só uma criteriologia de quais são os elementos que, na nossa visão, precisariam ser atendidos para haver a violação a esse suposto direito de esquecimento. Ou seja, precisa haver demonstração de lesão, precisa ter não historicidade, porque fatos históricos é óbvio que nunca a gente vai poder apagar. Então, infelizmente, família da Aida Cury, o caso da Aida Cury, ele é de livro, ele é de manual de direito penal. Ele é tão relevante que os professores ensinam o caso da Aida Cury em aula. Portanto, infelizmente, é um dos fardos da vida em sociedade. A historicidade desse caso não vai permitir que esse seja efetivamente excluído, desindexado e afastado.
Então, por isso, eu não vejo nenhum problema nisso, Cordioli. O Supremo poderia dizer, em repercussão geral, este caso não é. E, em dizendo não é, teria que explicitar quais são os critérios. Um bom conceito jurídico não é aquele que a gente só enuncia, né, a sua definição, mas a gente fixa os critérios de sua aplicação. E o Supremo, então, aqui perdeu uma excepcional oportunidade de resolver o problema que, no voto contraditório do Toffoli, seria a segunda parte. Porque o que resta saber? Quando que é o excesso? Quando que é o abuso? Não adianta nada dizer, não há direito de esquecimento, mas vamos coibir os casos de abuso. Eu, como advogado, posso dizer, pois bem, quando se dá o caso de abuso, é isso que eu quero que o Supremo me diga, e não ali ficar insatisfeito com uma terminologia doutrinária. Esse, na minha leitura, vai ser o caso paradigmático em que o Supremo atentou para a filigrana, que é a terminologia, e não enfrentou o caso que estava em debate. Por isso que é tão grave essa decisão. Eu não me lembro exatamente da expressão ali, tu leste ali, Arthur, o direito ao esquecimento é incompatível. Como é que ficou mesmo? É incompatível com a Constituição. Então, há uma afirmação, a própria frase afirma que existe um direito ao esquecimento, só que ele não é compatível com a Constituição. Exatamente. Então, assim, isso é um negócio... E aí o predicado, digamos assim, que é depois a segunda parte, confere exatamente o reconhecimento de que o direito que não é compatível com a Constituição, ele, na verdade, ele é passível de reparação através da comprovação de abuso, ou seja, através da sua própria comprovação. Exatamente isso. Veja a gravidade dessa contradição, uma decisão do Supremo em que, no seu mérito, ele não aprecia a questão que está em pauta e acaba, na verdade, só empurrando para frente o problema. Por isso que eu havia dito antes. A questão, ela não vai estar solvida assim, porque os problemas eles vão se intensificar, eles não vão diminuir. Sabes, Arthur, assim, ó, é interessante, eu gosto também de ler, às vezes, algumas decisões não, assim, da Bundesverfassungsgericht, né, da Corte Constitucional Alemã. E é interessante, assim, às vezes as construções, perigosas, são muito perigosas as afirmações muito categóricas, assim, exatamente porque depois, se a corte, ela para desconstruir essa afirmação, ela vai ter que trabalhar muito. Isso acaba enfraquecendo um pouco, assim, tisnando um pouco a questão assim da dogmática jurídica, ou que, sei lá, desse o nome que se quiser. Porque isso vai acabar acontecendo, né? Eu acho assim que a gente tem, né, a experiência mostra que eu sempre digo assim, isso é mais ou menos o seguinte: tu falaste no judiciário. Às vezes a gente pensa que a jurisprudência nasce dentro do judiciário. Isso é uma fantasia tremenda. O advogado é aquela figura, o operador do direito, é uma palavra que se usa muito, que passa os fatos para dentro do mundo jurídico. Ele é que faz a transposição daquela situação, daquele evento, daquele acontecimento no mundo fático para dentro do mundo jurídico. Então, exatamente. Então, o que acontece é que nessa transposição existe todo um trabalho de linguagem, né? Todo um trabalho de linguagem, que, na verdade, direito é narrativas, é linguagem, é um mundo cultural, né? Então, o que acontece? Quando chega lá, aquilo foi construído já, entende? Então, na verdade, poderia dizer, então, uma consagração. Então, às vezes, eu estou colocando isso porque é arriscado uma afirmação muito categórica, assim. Então, falando, como eu estava referindo, a questão das cortes assim estrangeiras, mesmo alemã, às vezes tu pensa, pô, mas eles estão dando uma volta aqui, mas não é, exatamente para tentar costurar uma argumentação que seja consistente e que não envolva assim afirmações excessivamente definitivas, assim, né?
então que não permitam também exatamente a... Então, eu acho um pouquinho complicado isso, né? Aqui, obviamente, nós estamos num ambiente acadêmico, né? E a gente discute, então, essas questões. Mas, realmente, me parece aí que isso aí criou um problema, assim, muito complicado, que mais cedo ou mais tarde ele vai ser desconstruído, né? Já está no mundo jurídico, já está essa questão do direito ao esquecimento, né? Uhum. Me parece que, inclusive, o próprio voto, né, do ministro Toffoli, ele coloca essa afirmação peremptória, mas depois ele mesmo viu que poderia ter problemas com aquilo, né? Que a segunda frase que, né, tem o condão de deixar uma textura aberta ali para ele ter possibilidade de resolver sem contradizer-se a si próprio nos futuros casos que vão se apresentar. Mas me diz, Arthur, a gente está falando muito no voto do Toffoli, e o voto do ministro Facchini também o Facchini também te citou vocês também, né? Foi o voto vencido, né? Quais os argumentos ali que você acha que são interessantes para... Não, o que é interessante é ele, de uma forma ou outra, ele segue essa linha que eu aqui defendi, que, na verdade, é uma prevalência, não há dúvida de que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, ela não vai ser sempre derrogada em razão de um desejo arbitrário. Por exemplo, se eu ficar insatisfeito com essa nossa conversa de hoje, não posso amanhã entrar com uma ação judicial, pessoal, apaga isso das redes sociais, porque eu tenho um direito absoluto, categórico ao esquecimento. O meu desejo supera qualquer manifestação pública que possa ter relevância. Não. Então, ele, obviamente, reconhece que há uma primazia priorística da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, tal como, se a gente parar para ler literatura, não conheço autor que tenha negado isso. Então, aquele que o Toffoli supostamente ataca é um autor desconhecido, é um boneco de palha, nunca existiu esse autor que tenha dito, olha, direito ao esquecimento me permite apagar tudo que eu quiser, inclusive elementos históricos. Ninguém nunca sustentou isso. Então, em verdade, por isso eu assim já me manifestei em relação ao voto do ministro Fachin, entendo eu que ele foi prudente, ele foi ponderado, ele começou afirmando aquilo que é reconhecido por todas as pessoas de bom senso, que liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade acesso à informação tem prioridade, mas de modo apriorístico. E que as situações casuísticas, elas sim vão poder, excepcionalmente, fazer prevalecer esse chamado direito ao esquecimento quando esta violação for demonstrada, essa agressão for perene no tempo, a pessoa está sempre exposta a uma afirmação, a um fato, a um dado verdadeiro, obtido de forma lícita, mas que hoje não é mais ou relevante ou atual. E por isso o caso, o leading case conhecido no mundo, que é o caso do Mário Costea contra Google, é um caso bem emblemático, e aí foi reconhecido, porque é o caso de um cidadão que tinha lá no passado uma dívida com o fisco, sofreu um processo de execução, e botava lá no Google, aparecia sempre aquela maldita dívida, ainda como se hoje ele ainda fosse um caloteiro devedor. E, portanto, cabe esse tipo de informação constante, entendo, qualquer pessoa de bom senso, entendeu? Vai dizer, não, é óbvio que a pessoa, se já pagou a dívida, não precisa ficar ali disponível essa informação mais relevante. E aqui cabe, não vou entrar muito nessas questões técnicas, porque alguns autores vão dar vários meios de realização ou de efetivação desse direito ao esquecimento. A desindexação é uma delas. Ou seja, mexer no algoritmo do Google, do Yahoo, de qualquer sistema de pesquisa e colocar ali, ó, Mário, pontinho, Costea, pontinho, dívida, pontinho, execução, não vai mais aparecer. Ninguém vai estar queimando livro nem nada. É só não apresentar numa pesquisa o nome dele como sendo este devedor ainda hoje. Porque essa informação é verdadeira, mas ela hoje é descontextualizada. Então, vamos imaginar aqui o advogado que perdeu um prazo importante. Ele não vai querer ser assim conhecido pro resto da vida.
Ah, ele é o advogado que sempre pede prazo. Não, eu perdi uma vez um prazo e se botar o meu nome, talvez vai aparecer essa informação. Mas eu não posso ter toda a minha carreira botada no lixo por causa de um erro que eu posso ter cometido no início da minha carreira 20 anos atrás. Mas da forma como está, se não existe esse direito ao esquecimento, eu estou fadado a ter essa informação sempre exposta em relação a um fato passado que foi verdadeiro, pode ser obtido de forma lícita, mas hoje não é mais contemporâneo. Então vejam o volume de lesões que a gente pode identificar daqui para frente. Podia citar aqui também o caso, e é um caso que está ainda em trâmite no judiciário, aquele parque de diversões aquáticos, Hopi Hari, algo assim, o qual teve um acidente que ocorreu ali nos escorregadores das piscinas, veio a ser processado, mas, até onde se sabe, todas as medidas para que não ocorra mais esse tipo de acidente foram tomadas pela empresa. De modo que a empresa ela não tem também a possibilidade de, pelo menos, restringir o acesso a essa informação, ou ela vai precisar, daqui até sempre, ser conhecida como parque de diversões em que morrem pessoas. Entrar na piscina que tu morre. Não. Mas tem, talvez, um relato, só para encerrar a minha fala, que seja interessante, e isso eu ouvi de um aluno nos Estados Unidos, quando eu fui falar sobre direito de esquecimento lá em 2019. E é interessante observar que, nesse contexto norte-americano, em que lá, a gente bem sabe, a liberdade de imprensa tem quase que uma prevalência absoluta. Não é absoluta, mas quase absoluta. Eles dão muito mais margem à liberdade de imprensa lá do que aqui. E, inclusive, liberdade de expressão também. Então, lá é um ambiente jurídico diferente do nosso. Mas, mesmo lá, eu achei interessante que, na fala que eu tive com os alunos, teve uma reação. Na fala que eu tive com os professores, teve outra reação completamente diferente. E com os alunos, praticamente todos, precisa ter esse tal de right to be forgotten, porque a gente está toda hora nas redes sociais e tal. Eu sei que isso vai apertar meu calcanhar algum dia. Então, todos lá os alunos concordaram. Já os professores, um pouquinho mais de outra geração, disseram, não, isso é um absurdo. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos é tudo, né? Tem a emenda constitucional, né? Então, Bill of Rights me garante esse direito à informação quase que restrito. Inclusive, esses professores lá suscitaram que era só um problema tecnológico, é um problema temporário. Porque hoje, se tu bota o nome da pessoa e aparece ali a informação desatualizada, vai chegar um dia no futuro em que a pesquisa já vai se auto-editar e corrigir. Então, na verdade, é um problema, direito de esquecimento, diziam esses professores, temporário. Porque vai chegar um momento em que a informação, para pegar, por exemplo, o caso do Mário Costeia, vai chegar a informação antiga, desatualizada, e já vai o algoritmo identificar a falha e apresentar o hiperlink atualizado. Veja, é um sonho bonito, né? É um sonho bonito. E até posso concordar que talvez lá no futuro esse direito de esquecimento seja talvez irrelevante. Mas até lá a gente vai ter um monte de lesão que, do jeito que está sendo tratado pelo Supremo, essas lesões vão passar sem proteção. E é isso que eu acho extremamente grave. Arthur, muito obrigado pela tua participação. Adorei esse bate-papo contigo. Esse é um assunto instigante, né? E está agora realmente palpitante, porque acabou de ocorrer o julgamento hoje. Certamente haverá ainda muita margem aí para discussão, e o trabalho que você fez de trazer esse instituto e divulgar aqui no Brasil, realmente que é muito oportuno, né, em virtude, hoje ainda ficou mais claro, que é algo do nosso tempo, assim, cada vez mais em virtude dessa hiperinformação, né, é algo sensacional mesmo. Então, gostaria muito de agradecer a tua participação. Vou passar a palavra para o Conrado para ver se ele quer deixar uma palavra final contigo. Depois, se tu quiser também deixar uma despedida aí, está aberto o microfone para ti. Não, só quero agradecer também ao Arthur, foi um prazer enorme a gente ter batido esse papo, Arthur, muito interessante. Parabéns também, né, pelo teu trabalho, e não é à toa que está lá no voto dos ministros, né? Talvez não na linha exatamente que
gostarias, mas pelo menos está sendo debatido. Então, isso é sempre uma semente, né? Quer dizer, já existe na própria jurisprudência ali referências, né, para divergências. Então, acho que isso é muito importante. Então, parabéns, muito obrigado aí pelo bate-papo, foi muito gostoso. Boa noite. Leandro, Boa também. Noite. Eu também aqui gostaria de encerrar agradecendo e cumprimentar o Conrado pelas suas colocações, que também muito contribuíram ao nosso debate, à nossa conversa. Cordioli, já nos conhecíamos há bastante tempo e é sempre uma alegria debater contigo. E, como eu mencionei de início, é uma honra estar participando dessa série de eventos, os quais eu já vejo, eles são fundamentais, né, para a evolução da teoria do direito, da filosofia do direito, e contem comigo sempre, estou à disposição. Será sempre bem-vindo, Arthur. Bom, muito obrigado, vou encerrando aqui. Abração para vocês.